Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar um pequeno estudo sobre genealogia e cronologia. É um livro bem interessante, alguns livros que muitas pessoas passam por achar um estudo chato, mas nós vamos fazer de uma forma que você vai ver que é bem interessante. Tem muitas belezas nesse estudo também. Seja bem-vindo, aproveite e até mais. Então, desse estudo é a beleza da cronologia e da genealogia de Gênesis capítulo 5. Gênesis 1, verso 27 nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Obviamente aí o ano 1. No gráfico também só é mostrado Adão por não mostrar a idade de morte de Eva. Gênesis 5, verso 3 diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Obviamente, isso nos leva ao ano 130. Gênesis 5, verso 4 e 5 nos diz: Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Nos leva aí no gráfico até o ano 930. Como o próprio texto nos diz, Adão teve filhos e filhas. Esta é uma resposta aí para quem quiser saber com quem Caim se casou. Tá bom? Vamos lá. O texto seguinte nos mostra, Gênesis 5, verso 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Veremos agora que ano Enos nasceu. Seu pai nasceu no ano 130 e depois viveu mais 105 e então Enos nasceu. Isso nos leva ao ano 235. O texto seguinte nos diz, Gênesis 5, versos 7 e 8, Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Veremos agora então que ano Sete morreu. Bom, Sete viveu 105 e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu mais 807. Isso nos leva a um total de 912. E ele nasceu no ano 130. Dá um total de 1042. Esse foi o ano em que Sete morreu. O texto seguinte, Gênesis 5, verso 9, nos diz: Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Vamos ver em que ano Cainã nasceu então. Seu pai Enos nasceu no ano 235 e quando gerou a Cainã tinha 90 anos, dá um total de 325. Este foi o ano em que Cainã nasceu. O texto seguinte nos diz: Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Gênesis 5, verso 10 e 11. Vamos ver agora que ano Enos morreu. Então, quando ele gerou a Cainã, ele tinha 90 anos, depois viveu mais 815, a um total de 905. Como ele nasceu no ano 235, dá um total de 1140. Este foi o ano que ele morreu.
O verso seguinte, Gênesis 5, verso 12, nos diz que Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Como Enos nasceu no ano 325, Maalalel nasceu 70 anos depois. Isso quer dizer que ele nasceu no ano 395. O verso seguinte nos diz: depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Gênesis 5, verso 13 e 14. Veremos agora o ano que Cainã morreu. Bem, Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois viveu com 840. Isso dá um total de 910. Mas ele nasceu no ano 325. Ele quer dizer que ele morreu no ano 1235. O verso seguinte é Gênesis 5, verso 15. Diz que Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Muito bem, então vamos ver o ano que Jared nasceu. Seu pai, Maalalel, nasceu no ano 395, viveu 65 anos e gerou a Jared. Isso nos leva a um total de 460. Este foi o ano em que Jared nasceu. O texto seguinte nos diz: depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Gênesis 5, 16 e 17. Veremos agora então o ano em que Maalalel morreu. O texto nos diz que quando gerou Jared, ele já tinha 65 anos, mais 830 que viveu depois, nos dá um total de 895. Ele nasceu no ano 395, isso nos leva ao ano 1290. Este é o ano de sua morte. Seguindo, então, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Gênesis 5, verso 18. Veremos então que ano Enoque nasceu. Seu pai, Jared, nasceu no ano 460, viveu 162 até gerar Enoque, dá um total de 622. Este é o ano que Enoque nasceu. Na sequência, Gênesis 5, 19 e 20 nos diz: depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Veremos qual ano agora Jared morreu. Bem, quando ele gerou Enoque, ele tinha 162, depois ele viveu mais 800 anos. Isso nos dá um total de 962 anos. No entanto, ele nasceu no ano 460, dá um total de 1422. Este foi o ano que Jared morreu. Muito bem, seguindo o texto, Gênesis 5, verso 21 nos diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Algumas traduções trazem como Matusalém, ok? Vamos ver então que ano Matusalém nasceu, ou Metusalém. Seu pai, Enoque, nasceu no ano 622. 65 anos depois gerou Matusalém, então um total de 687. Esse foi o ano que Metusalém ou Matusalém nasceu. Na sequência, o texto de Gênesis 5, 22 até 24 nos diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomara para si. Olha que interessante, Enoque não morreu.
Enoque foi tomado por Deus, foi arrebatado. O texto lá em Hebreus 11, verso 5, nos confirma, mas também diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Olha que maravilha a experiência de andar com Deus. No entanto, vamos ver o ano que ele foi tomado por Deus ou trasladado. Bem, até gerar Matusalém, ele viveu 65 anos e depois disso viveu mais 300, um total de 365 anos. Mais o ano que ele nasceu, que foi 622, isso nos dá um total de 987. Esse foi o ano em que ele foi arrebatado. Gênesis 5, verso 25 nos diz: Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Vamos ver então o ano que Lameque nasceu. 687 foi o ano que seu pai nasceu, e quando o gerou, seu pai, Matusalém, tinha 187, isso dá um total de 874. Este foi o ano que Lameque nasceu. Na sequência, Gênesis 5, 26 e 27 nos diz: depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Foi a pessoa que mais viveu. Vamos ver agora o ano em que Matusalém morreu. A Bíblia nos diz que ele viveu 187 anos até gerar Lameque, e depois disso, mais 782, dando um total de 969. E ele nasceu no ano 687. Isso nos leva a um total de 1656. Este foi o ano em que Metusalém morreu. Seguindo então, Gênesis 5, 28 e 29 nos diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé. Agora nós vemos o ano que Noé nasceu. Seu pai nasceu no ano 874 e quando o gerou, já tinha vivido mais 182. Isso nos dá um total de 1056. Esse foi o ano em que Noé nasceu. Gênesis 5, verso 30 e 31 nos diz: depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Veremos agora o ano em que Lameque morreu. Bem, ele viveu 182 e gerou a Noé. Depois, ele viveu mais 595 anos, dando um total de 777 anos. E ele nasceu no ano 874 depois de Adão. Isso nos leva ao ano 1651. Este foi o ano em que Lameque morreu. Gênesis 5, verso 32. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Veremos agora o ano em que Noé foi pai, segundo Gênesis 5:32. Ele nasceu no ano 1056 e quando tinha 500 anos gerou Sem, Cã e Jafé. Dá um total de 1556. Segundo Gênesis 5:32, esse foi o nascimento, o ano do nascimento de todos eles. Mas será que eles eram trigêmeos? Será que nasceram todos no mesmo ano? Esse, na realidade, é um tema para o nosso próximo estudo sobre cronologia. Não perca! Agora em Gênesis 7,
Do verso 11 ao 12 nos diz: No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Então podemos ver agora qual foi o ano do dilúvio. Se Noé nasceu no ano 1056 e o dilúvio no ano 600 da vida de Noé, isso nos leva ao ano 1656, depois da criação de Adão. Olha só que interessante, não é? Se você analisar com calma e você olhar, você vai ver que Metusalém, ou Matusalém, morreu no mesmo ano do dilúvio. Será que ele não entrou na arca e morreu afogado, como todo mundo? Este também é um tema muito interessante, mas eu vou redirecionar vocês a um outro estudo do pastor Eleazar. Vocês verão que o nome Matusalém, como todos os nomes aqui citados, tem um significado muito importante. Não percam esse estudo e você vai ver que lindo a beleza da cronologia e da genealogia. Muito obrigado por terem participado até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo sobre Sem, Cã e Jafé.